Olá, querido aluno e querida aluna aqui da Faculdade Legale. Eu sou Marcelo Lima e sou o seu professor nas áreas de perícia médica judicial e perícia médica administrativa, nas pós-graduações aí da área previdenciária e trabalhista, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre um tema bem bacana que eu quero estar trazendo para vocês nas dicas do Dr. Marcelo Lima, né? Eu trago sempre dicas aqui para vocês, aqui, especialmente para o canal da Faculdade Legale, para que você seja um advogado e uma advogada águia. Porque, afinal de contas, meu querido e minha querida, este é o seu objetivo, se tornar uma referência aí na sua região, se tornar bem-sucedido, né, para poder curtir a família, poder viajar, passear, ter o seu carro, sua casa, né? E se sentir realizado na sua profissão. Então, ó, você tem que ficar ligadinho aqui nas dicas que eu estou passando para você, tá certo? Vamos lá? Bom, para que você me conheça um pouquinho mais, né, eu sou médico do trabalho, né, também atuo nas áreas da perícia médica judicial, fui perito do INSS por 10 anos, né, perito do juízo, faço assistência técnica, presto assessoria para advogados do Brasil inteiro, nesta área que é uma área muito difícil para você que é advogado, né? Bom, se você quer conhecer aí as minhas redes sociais, tem o meu canal do YouTube com mais de 500 mil de inscritos, é o maior canal de YouTube sobre perícia médica, né, da atualidade. E também me segue lá no perfil do Instagram, é @Dr_Marcelo_Lima, tá? Para que você me acompanhe aí no meu dia a dia, se torne um parceiro meu aí no meu perfil. E se você ficou com alguma dúvida, quer esclarecer, quer tirar, né, alguma dúvida comigo, envie um e-mail para assessoria@drmarcelolima.com.br. Bom, vamos lá. O que eu quero falar hoje com vocês é algo que confunde demais a cabeça dos advogados. Qual é a diferença entre incapacidade laboral temporária e permanente? Ora, por que isso impacta para você que é advogado, tanto previdenciário como trabalhista? Bom, na área previdenciária isso vai impactar da seguinte maneira: se a incapacidade ela é temporária, isso vai gerar tão somente um benefício temporário, né? Um benefício de incapacidade temporária, antigamente conhecido como auxílio-doença. Mas, se for definitiva, ela pode gerar, então, uma aposentadoria por invalidez. E você que é trabalhista, o que muda nisso? Gente, muda tudo. Muda o quanto de indenização, né? Se você tem uma incapacidade que é temporária, ou seja, que a gente imagina que a pessoa vai se recuperar, o quanto indenizatório, é claro que é muito menor do que uma pessoa que ficou sequelada e definitivamente incapaz para o trabalho. Por isso que, para você ter uma melhor forma de agir, então, aí junto numa ação tanto trabalhista quanto previdenciária, é conhecer profundamente se o caso que está na tua mão é um caso temporário, né, de incapacidade temporária ou de incapacidade definitiva. Bom, então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa discutir aqui é a questão da incapacidade laboral. Gente, e eu falo isso sempre. É muito comum lá no meu canal, né, as pessoas, né, que não são advogados perguntarem o seguinte: doutor Marcelo, eu tenho uma alteração na coluna L4, L5, uma hérnia de disco, eu tenho direito a um benefício, eu tenho direito a uma aposentadoria, olha, eu tenho uma artrose no joelho, eu tenho direito ao benefício? Bom, isso de uma pessoa leiga, isso a gente até entende. Mas você que é advogado águia, não, né? A gente sabe que doença não tem nada a ver com incapacidade, tá certo? Então, a incapacidade laboral é aquela que te impede de exercer uma função devido a uma alteração, então, da sua saúde. Então, vamos lá. Presta atenção. Não é porque a pessoa tem uma doença que ela está incapaz, né? Então, a gente tem... Quantas vezes você já foi trabalhar com gripe?
É ou não é verdade? Conta aqui para mim, quantas vezes você lá conversou com o seu cliente, né, o nariz escorrendo, e você sentindo dor de cabeça, o corpo ruim, né? Mas você tinha condição de trabalhar, tanto é que você estava trabalhando. Então não quer dizer que você, por ter uma doença, você tem uma incapacidade para o trabalho. Por exemplo, pressão alta, né? Quantas vezes eu, enquanto médico do trabalho, quando vou fazer o periódico, pergunto para o empregado, você está bem? Não, estou ótimo, doutor, não sinto nada. Quando eu vou medir a pressão dele, está lá 21/15. O cara está estourando de pressão alta. Tem doença hipertensiva descompensada, mas não está sentindo nada. Então, essa questão de ter doença e ter incapacidade para o trabalho, ela é muito delicada e você precisa ficar muito atento a isso para não cair na esparrela de, porque tem uma doença, tem uma incapacidade laboral. E a gente sabe que não é isso, né? Então, e veja bem, tem muitos casos em que, para determinadas profissões, a pessoa tem uma incapacidade para o trabalho, mas para outras não. Não é verdade? Vou dar um exemplo para você. Imagina que eu sou médico, né? Sou médico do trabalho, sou perito, faço assistência técnica, né? Então imagina que eu tenho uma lesão no meu joelho que me dificulta andar. Se eu andar muito, ele machuca. Se eu subir e descer a escada, ele me dificulta, né? Incomoda. Ora, para eu ser um trabalhador, né, braçal, né, um pedreiro, uma pessoa que sobe e desce, ou um entregador de cartas que trabalha no correio, fica difícil, né? Por quê? Porque o meu joelho não vai permitir. Tenho então aí uma incapacidade laboral. Ora, mas para minha função, uma função administrativa, eu ando pouco, eu fico sentado, atendendo, gravando vídeo, né, examinando uma pessoa, o joelho, embora me incomode, vai me impedir para trabalhar? É óbvio que não vai. Então, eu não tenho uma incapacidade laboral no caso da minha função de médico. Portanto, precisamos sempre fazer a conexão entre a doença e os seus sintomas e a profissão da pessoa, né? A profissografia, o gesto laboral. Isso é extremamente importante. E vocês já são águia, porque eu já venho falando disso para vocês. É ou não é verdade? Bom, tudo isso por quê? Porque a incapacidade laboral, ela tem uma correlação muito grande com múltiplas variáveis, tá? Então não é só a doença, né? E eu tenho dito para você que é previdenciário, presta atenção você que é previdenciário. O INSS, ele não assegura saúde. Não, não é a saúde que ele preserva, é a capacidade para o trabalho. Portanto, toda vez que você tem uma doença ou tem um problema de saúde qualquer que te reduza a sua capacidade de trabalho ou mesmo te impeça a sua capacidade de trabalho, tem aí então o direito a um benefício, que pode ser desde um benefício por incapacidade temporária, quanto por uma aposentadoria. É ou não é verdade? Tá bom? Você é águia, sabe disso. Então existem múltiplas aí variáveis envolvidas na questão, então, da incapacidade para o trabalho, tá? Envolve idade, envolve o sexo, envolve a altura da pessoa, né? Se ela é alta, se ela é baixa, se ela é gorda, se ela é magra, a profissão propriamente dita, se ela é uma profissão intelectual, se ela é uma profissão braçal, né? Então envolve a doença propriamente dita. Então são tantas variáveis que você tentar fechar, né, a existência ou não de uma incapacidade laboral simplesmente pelo CID-10, não, isso é muito pouco, isso aí é para advogado que não é bom. Advogado águia pensa muito mais do que isso, vai muito além disso aí, é ou não é verdade? Bom, então, mas a questão é o seguinte, ó, você está diante de um cliente que chega para você numa ação trabalhista, numa ação previdenciária, e você quer saber se a incapacidade laboral do seu cliente ela é temporária ou definitiva. Poxa, doutor Marcelo, eu não sou médico. Como é que eu vou dar uma opinião dessa? Eu não sei. O senhor está doido? Não, querido, não estou doido, não. É possível, sim, você fazer, então, uma avaliação da condição laboral, então, do seu cliente, se ela é
temporária ou definitiva. E eu vou te explicar. Pode às vezes parecer que é simples, e até relativamente simples, mas, sempre tem o mais, né? Sempre tem o mais. Existem situações, né, que podem ser pegadinhas para você e você precisa ficar muito atento, por isso que é importante você estar aqui assistindo esse vídeo, pegando as dicas comigo, não é verdade? Vamos lá. Uma incapacidade laboral definitiva, né, não vamos falar do temporário, porque aquilo que não for temporário é definitivo, é ou não é? Por definição é isso. Ou a coisa é temporária ou ela é definitiva. Então vamos lá. Existe o óbvio e o ululante, que eu não vou discutir. Isso aí até o leigo sabe. Por exemplo, o cidadão era um trabalhador braçal, amputou a mão. Ora, você vai discutir se ele tem uma incapacidade laboral definitiva? É óbvio que é definitiva, é sequelar. Outro cidadão era jogador de futebol e amputou a perna. É indiscutível, ele não vai mais poder jogar futebol, não é? Profissionalmente, não tem como ele jogar futebol sem uma perna. Então, gente, isso aí é o que eu chamo de óbvio e ululante. É indiscutível. Esse é fácil, nesse você não tropeça. O que você tropeça são nos outros que nós vamos falar agora. Então vamos lá. Doenças que podem resolver com o tempo. Você está com um cliente que teve um AVC. Esse cliente ficou com o seu lado direito paralisado. Não consegue trabalhar. Então pode ser qualquer trabalhador. Ele é um trabalhador de escritório, ele é um trabalhador braçal. De qualquer maneira, estamos diante de uma incapacidade total, certo? Mas essa incapacidade, ela é definitiva ou ela é temporária? E aí eu quero trazer uma dica para você. Presta atenção, querido, às vezes você fica com muita raiva do perito, né? Que você entrou pedindo aposentadoria para esse cidadão. Ele, há um mês atrás, sofreu, então, o AVC, você entrou no INSS, o INSS deu para ele 6 meses para reavaliar, e você achou um absurdo isso. Por que ele não aposentou? Vou entrar com uma ação agora. Presta atenção que eu vou falar para você. Quando você está diante, então, de um quadro de AVC, gente, na medicina, muitas pessoas se recuperam do AVC, né? Então, você deve conhecer casos de pessoas que ficaram sem falar depois de um AVC, né? Ficou com o lado parado, e depois de uns 6 meses, fisioterapia e tal, a pessoa recuperou, ficou 100% bacana. É ou não é verdade? Então, o que nós temos aí? Nós temos aí uma incapacidade temporária. Então, quando o perito médico está diante, por exemplo, de um quadro desse, ou de um trauma raquimedular, que a pessoa também ficou paralisada, né? Ou do infarto cardíaco, que o médico deu para ele ficar afastado um tempo. Deixa eu te falar, né? O corpo humano, ele é fantástico, ele tem uma capacidade de readaptação e de autoconserto muito grande. Então, a gente espera, o perito dá aí uns 6 meses, dá 1 ano, pode dar até uns 3 anos, né, de um afastamento. Por quê? Porque ele quer observar se essa incapacidade vai se tornar em uma sequela e, portanto, numa incapacidade definitiva, ou se essa incapacidade, com o tempo, vai recuperar. Então, embora ele esteja totalmente incapaz, e você olha um quadro, dá até dó, em determinadas doenças você tem isso. Quer ver uma outra coisa? Uma outra doença que as pessoas ficam muito revoltadas quando o perito não aposenta logo de cara? É, por exemplo, câncer. Chegou, então, você deu entrada para um cliente, deu um benefício, ele está com câncer de intestino. Aí o médico deu para ele lá 6 meses. Ora, peraí, você falou, mas gente, não é possível. O câncer, inclusive, até isenta carência e tudo mais. Por que o médico não aposentou? Ora, gente, quando o médico aposenta uma pessoa com câncer, sabe o que ele está dizendo? Que o câncer é intratável, que o tratamento é meramente paliativo, que a pessoa vai morrer. Então, para o médico pegar e aposentar uma pessoa com câncer, é porque já está metastático, é porque o laudo já está dizendo que o tratamento é um tratamento paliativo, é que não tem mais jeito.
Por quê? A gente aposta na recuperação da pessoa. Hoje em dia, câncer não é como há 50 anos atrás, que era uma sentença de morte. Assim como é o HIV também, onde as pessoas também são tratadas, né, e conseguem ter uma vida muito boa. Então, entenda, o médico dá um tempo, o perito dá um tempo para ver o que vai acontecer com essa pessoa. Aí, é claro, passado aquele tempo, não houve uma recuperação, né? Vamos lá, caso de câncer, olha, o câncer realmente agravou, ficou metastático. E aí? Aposentadoria, né? Por invalidez, né? Olha, a sequela, AVC, preste atenção, dica quente, tá? AVC, a gente dá mais ou menos 3 anos para recuperação. Se depois de 3 anos a pessoa continua com o lado parado, querido, infelizmente não recupera mais. Temos uma sequela estabelecida. Merece o quê? Aposentadoria por invalidez, se ele não puder fazer uma outra atividade. Porque você sempre, ó, presta atenção, sempre, entenda, o INSS, ele não assegura saúde. Ele assegura o quê? Capacidade laboral. Então, se a pessoa tem uma sequela, mas essa sequela não impede dela fazer uma outra atividade, né? Ela poderá ser readaptada e não aposentada, tá bom? Entendeu? Beleza. Então, veja, existem então situações e doenças que elas podem, então, garantir uma incapacidade laboral total, mas temporária, né? Que pode resolver ou pode evoluir, então, para uma definitiva. Bom, existe também aquelas doenças que necessitam de um tratamento cirúrgico para recuperar. Essa eu quero falar com você. Olha só, preste atenção. Não é porque existe um tratamento cirúrgico que o seu cliente é obrigado a fazer sob pena de perder o direito dele. Então, vou dar um exemplo para você. O seu cliente tem uma hérnia inguinal enorme. Não tem condição de ele trabalhar, dá dor, né? Ele não consegue andar. Então, ele tem uma incapacidade laboral. Perfeito? Perfeito. Se fizer a cirurgia, esse cara fica bom? Fica. Volta à vida normal. Mas ele não quer fazer cirurgia de maneira nenhuma. Ele não é obrigado a fazer cirurgia. Então, enquanto ele não fizer a cirurgia, ele tem uma incapacidade laboral definitiva. Entendeu? Definitiva. Então, mas operou, o que acontece com ele? Perdeu essa incapacidade e volta. Então, assim, gente, se você tem um cliente que precisa fazer um procedimento cirúrgico para acabar com a incapacidade, enquanto ele não fez essa cirurgia, ele tem uma incapacidade laboral definitiva. Quer ver um exemplo clássico? Olha só, outro exemplo para você. Está cheio de exemplo hoje, né? Por isso que eu digo para você seguir aí o meu canal, seguir aqui, tá se inscrevendo, né? Acompanhando aí o Instagram, por conta disso. Eu dou dicas práticas para você. E você que acompanha aqui, né, que faz a faculdade Legale, né, você é privilegiado por receber essas dicas quentes. Não só minha, mas também de outros professores excelentes, porque a faculdade só escolhe gente top, não é verdade? Mas vamos lá. Tem uma outra doença, que é uma doença grave e incapacitante, que é, por exemplo, a insuficiência renal, que necessita de hemodiálise. Então, enquanto a pessoa está fazendo hemodiálise, ela tem incapacidade laboral definitiva para qualquer coisa. Gente, não dá, né? Porque a hemodiálise debilita demais a pessoa. A pessoa que faz uma sessão e ela tem que fazer 3 sessões, às vezes, na semana, de 4 horas cada um, ela volta de lá um bagaço. Se você tem insuficiência renal e precisou fazer hemodiálise, você tem algum parente, você sabe do que eu estou falando. Não é fácil você trabalhar, né, tendo que fazer hemodiálise. Então, essa pessoa tem e merece, no meu ponto de vista, uma aposentadoria por invalidez. Por quê? Porque ela tem uma incapacidade total e definitiva. Mas preste atenção. Ela foi aposentada. 3, 4, 5 anos depois, ela conseguiu um transplante de rim. Ora, teve um transplante de rim, o que acontece com essa pessoa? Voltou a ter a sua capacidade laboral porque a hemodiálise acabou. Todo o motivo, qual era o motivo que impedia a pessoa de trabalhar? Era insuficiência renal? Não, não. Eram as hemodiálises, que primeiro
Eram 4 horas, 3 vezes por semana, e a pessoa ficava completamente destruída, né? Então, veja, ela fez uma cirurgia, ela fez um transplante renal, ela agora está bem. Então, se ela passar numa perícia, né, do INSS, ela vai ter o quê? A sua aposentadoria suspensa. E mais do que certo, porque ela está apta para o trabalho. E certamente esse teu cliente está trabalhando por fora. Você pode ter certeza, tá bom? E veja, e por fim, nós precisamos entender sobre o conceito estendido de incapacidade laboral. Muito advogado esquece isso, e isso está no Manual de Perícia Médica do INSS, gente. Isso é muito importante. Esse conceito estendido de incapacidade laboral, eu coloquei esse termo nele, é o termo que eu coloquei. O que ele significa dizer? Que a gente tem que considerar também que existe uma incapacidade laborativa quando o seu cliente, no ato do exercício da função, embora ele esteja bem, mas se no exercício da função existe o risco de agravar o problema que ele tem, ou que ameaça a vida dele ou a vida de terceiros, essa pessoa tem incapacidade laboral definitiva. Quer ver? Vou dar um exemplo para você. Um motorista de ônibus ou um piloto de aviação teve epilepsia, teve 3 episódios de epilepsia, tá? Começou a tratar, ficou afastado, é óbvio, porque um motorista de ônibus, né, nem um operador de serra elétrica, né, nenhuma profissão perigosa, você pode botar uma pessoa com epilepsia, tá? Então, ficou lá uns 3 anos e tal, tratando. Não, 1 ano, vou colocar, ela ficou 1 ano tratando, continua tratando, e há 2 anos não tem mais epilepsia. Pergunto eu para você, você viajaria de avião cujo piloto já teve, embora esteja tratando e há 2 anos não tem epilepsia? Você viajaria? De maneira nenhuma. Você pegaria, então, um ônibus com um motorista assim? Ou você permitiria que um operador de guindaste, embora há 2 anos não tenha epilepsia, estivesse operando um guindaste? De maneira nenhuma. Por quê? Porque se essa pessoa tiver, por algum motivo, uma crise epilética, ou porque não tomou um remédio, ou porque teve a crise, sabe-se lá por quê? O que acontece? Ela pode matar a si mesmo e matar a outras pessoas, tá? Então, temos aí muito claro o conceito estendido de incapacidade laboral. A outra questão, por exemplo, é o cidadão que operou o joelho dele. Então, ele operou o joelho dele, o médico disse, querido, olha, botei uma prótese no teu joelho, você consegue resolver suas coisinhas dentro de casa, né? Ir pro banheiro, tomar o seu banho, fazer uma coisinha aqui, outra ali, dá. Aí eu pego essa pessoa e digo o seguinte, ele era um entregador do correio. Ora, se o correio colocar, né, ele como carteiro para andar na rua, entregando de casa em casa as correspondências, ele vai acabar com aquela prótese. Portanto, para ser carteiro, por conta do risco de agravamento, né, da lesão que ele tem, ele está com incapacidade definitiva. Mas, claro, se ele ficar lá no setor do correio só separando carta, tranquilo, ele pode trabalhar normal. Entendido? Viu? É tranquilo ou não é? Mas tem essas pegadinhas que você só aprende aqui com a gente, né? Tá bom, queridos? Ficou alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, você vai lá, manda um e-mail para mim, assessoria@drmarcelolima.com.br, tá? Ó, um grande abraço para vocês, nos segue aí nos próximos vídeos e olha, seja águia. Tchau!